Vamos tratar agora, já finalizando essa nossa videoaula, do sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços é essencial para a otimização da administração pública no que se refere aos recursos, tempo, economia, enfim. O sistema de registro de preços deve ser utilizado com bastante frequência, desde que observado todas as regras que se impõem nesse procedimento, sob pena de invalidação em razão da inobservância de algumas regras. Não é? Quando nós falamos em serviço do sistema de registro de preços, nós estamos falando em um sistema que vai apontar as soluções mais adequadas para assegurar a flexibilidade das contratações administrativas. Claro que nós temos várias exigências legais para serem observadas. A primeira delas é quanto ao prazo de validade do registro, não é? da ata. A nossa legislação estadual foi alterada recentemente e agora, em consonância com a própria Lei 8666, o registro de preço vale por apenas 12 meses. A nossa legislação conferia possibilidade de prorrogação, agora não existe mais. Vamos tratar, diante desse contexto, de algumas vantagens e desvantagens do sistema de registro de preço. A primeira grande vantagem é aquela que eu disse no início, não é? Permite a supressão de uma multiplicidade de licitações. Possibilita também a administração adquirir objetos semelhantes e homogêneos. E sem aquelas inúmeras licitações produzidas por todas as unidades, por todos os órgãos, visando a compra, eventualmente, do mesmo objeto. Portanto, nós falamos que o sistema de registro de preços traz, em primeiro lugar, como vantagem, uma economia, não é? Economia de escala e economia também de tempo e de atividade do servidor. Mas existem riscos, e os riscos são grandes, né, como sabemos. O primeiro deles diz respeito à questão dos valores no momento de se contratar. Não é? A ata está em vigência, mas a administração deve avaliar se os preços que estão vigentes lá na ata são preços de mercado. E, nesse caso, nós temos alguns procedimentos que nós vamos tratar em seguida. Mas, antes disso, eu gostaria de falar da fixação dos quantitativos. Não é? Ou seja, os quantitativos que estão no edital, eles são os quantitativos máximos. Não existe a possibilidade dos órgãos multiplicar ou acrescentar ou ampliar esses quantitativos. Por quê? É a respeito desses quantitativos que os licitantes teriam ou não interesse em participar do certame. Ou seja, se eu faço um procedimento se eu faço um procedimento do sistema de registro de preços para um determinado quantitativo, alguns licitantes poderiam não participar. Não é? E nós percebemos que no modelo anterior, na ampliação desses valores, não é? Empresas que tinham vendido, por exemplo, empresas que tinham sido vencedoras do processo licitatório para oferecer 100 itens, acabavam oferecendo 1.000, 10.000 itens. Não é? E se fosse isso divulgado no edital, provavelmente muitas outras empresas teriam interesse em participar. Portanto, a questão dos quantitativos é de fundamental importância nessa modalidade. Outra questão importante é que os quantitativos mínimos de compra, não é? A administração pública deve levar em consideração sempre que a sua solicitação, né, o seu contrato de compra de uma daquelas parcelas, deve respeitar um determinado volume que possa ser entendido como uma compra no atacado. Não é? Porque se falarmos em compra no atacado ou lotes mínimos, existe a possibilidade, né, de formulação de propostas mais vantajosas no momento da realização do certame. Ainda dentro dessa questão desse procedimento do sistema de registro de preços, eu quero destacar algumas definições importantes, principalmente para aqueles que
não tem a familiaridade com o processo licitatório. Quando nós falamos do sistema de registro de preços, nós vamos encontrar na própria legislação algumas definições. Portanto, são essas definições que eu vou me referir agora. Primeiro, nós falamos da ata de registro de preços. A ata de registro de preços é um documento obrigatório, não é? E que, na verdade, ela representa uma anuência do licitante vencedor, não é, formulado perante a administração, na qual ele se compromete a vender e entregar determinado bem naqueles quantitativos e um determinado valor, né? Portanto, a ata de registro de preços ela tem como fundamento obrigar o licitante vencedor a cumprir aquilo que ele propôs no processo licitatório. Mas esta licitação de registro de preços, ela tem algumas outras características, algumas nomenclaturas. Por exemplo, quando falamos em órgão gerenciador. Falamos em órgão gerenciador porque poderão participar nesse procedimento licitatório outros órgãos. Por isso falamos que o órgão que administra, que processa aquela licitação, é chamado de órgão gerenciador. E esse órgão gerenciador, ele tem um papel muito importante na condução do certame. Nós temos também a outra figura, órgão participante. Esse órgão participante, como o próprio nome diz, é aquele que participa do processo licitatório aberto e gerenciado por um outro órgão. É aqui que se encaixava a tal figura do carona, não é? Só que, na verdade, o carona não era o órgão participante. O carona era um órgão que ficava sabendo, tomava conhecimento de uma ata de registro de preços e, para não fazer a licitação, porque aquele objeto lhe interessava, ele pedia autorização e o órgão gestor lhe autorizava e ele contratava diretamente com o fornecedor vencedor. Isso gerava um problema de ilegalidade máxima. Por quê? Porque, na verdade, o carona, a administração pública, o órgão carona, ele estava comprando sem licitação. Aqueles quantitativos que o primeiro licitante venceu eram ampliados em muito e ainda existia a faculdade, não é, de prorrogar o prazo da ata do registro de preços. Enfim, essa figura carona, ela é ilegal e nós vamos ver daqui a pouco a posição do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não é? Mas nós temos a possibilidade de outros órgãos participarem desse certame do órgão gerenciador. É chamado, portanto, de órgão participante. E aí o órgão participante ele está legalmente investido nas prerrogativas para comprar, para firmar os contratos, conforme vamos ver daqui a pouco. A própria legislação ela estabelece algumas prerrogativas do órgão gerenciador, ou seja, aquele órgão encarregado de processar o processo licitatório. Primeiro é convidar todos aqueles que tenham interesse no certame, realizar pesquisa de preços, obter a concordância dos órgãos participantes quanto a especificações e quantitativos dos objetos que pretendem e realizar o procedimento licitatório, não é? Nós temos ainda algumas obrigatoriedades do órgão participante. Esse órgão participante, voltando novamente, é aquele, aspas, carona, que hoje não existe mais, não é? Ou pretende-se que não exista mais, não é? Quando falamos, portanto, de órgão participante, nós temos que dizer que o órgão participante é aquele que manifesta interesse em participar do edital do órgão que está elaborando o processo licitatório. Portanto, antes de se elaborar o edital, o órgão participante deve se manifestar, dizendo, olha, quero participar desse certame e o objeto pretendido é tal. Se encaixar nos seus interesses, por gentileza, me coloque como órgão participante. Portanto, ele tem que se manifestar o seu interesse em participar. Outra questão também é que o órgão gerenciador deve concordar com isso, não é? Com a participação do órgão participante. E outra questão importante dentro desse contexto
e eu sempre volto nessa mesma tecla, é a aplicação das sanções, a aplicação das penalidades. O órgão participante é aquele que vai ter condições de aplicar penalidades pelo descumprimento do contrato que ele, órgão participante, firmou com aquele licitante vencedor do sistema de registro de preços. Outra questão interessante também é quanto à homologação da licitação. É o órgão gerenciador que homologa a ata de registro de preços e, na verdade, quando nós falamos da ata de registro de preços, nós temos que lembrar, primeiro, da validade da ata e, segundo, que em todo contrato realizado em razão dessa ata de registro de preços, deve ser avaliado se o preço registrado é ainda o preço de mercado, porque em determinadas situações o preço pode ter sido reduzido e aí a administração pública deve negociar essa redução. Nós falamos ainda da obrigatoriedade do órgão gerenciador, né? Convocar o fornecedor visando negociação para redução de preços, visando adequar a sua proposta a preços de mercado, né? Ou, se ele não tiver interesse nessa redução, o órgão gestor tem a possibilidade de liberar o fornecedor, né? Ou cancelar o seu registro. E, evidentemente, há a possibilidade também de convocar os outros fornecedores para que, querendo, assumam a primazia de serem contratados desde que o preço seja o preço de mercado. No caso de não existir êxito nessas negociações, a licitação será cancelada e, evidentemente, outra será realizada, não é? Nós temos ainda outras situações que autorizam o cancelamento desse procedimento licitatório. Não é? Primeiro, quando o licitante descumprir ou quando ele não aceitar reduzir o preço em razão do preço praticado no mercado. Ou no caso em que for declarado inidôneo ou impedido de licitar ou de contratar com a administração pública. Não é? Nesse caso, nós temos aqui o cancelamento do registro e, claro, a apuração das responsabilidades, não é, desse licitante vencedor. Claro, sempre lembrando da exigência do contraditório e da ampla defesa. Vocês lembram disso? Desde a primeira aula, sempre frisamos a necessidade de observar o contraditório e ampla defesa, principalmente quando a administração pública impõe uma sanção, não é, ou uma obrigação a um determinado licitante. Mas existe também a possibilidade do fornecedor do bem ou prestador de serviço solicitar o cancelamento do seu registro de preço. Não é? Nós vimos até agora o cancelamento por inadimplência dele, contratado. Mas existe também a possibilidade dele, fornecedor, contratado, ele pedir o cancelamento do seu registro de preços. Não é? Quando isso pode ocorrer? Quando existir uma superveniência que venha comprometer a execução perfeita do contrato, né? Caso fortuito, força maior. E aqui eu volto naquele mesmo exemplo da aula passada. Vamos imaginar que um determinado insumo, por ser importado ou por algum fator superveniente, imprevisto e imprevisível, teve uma majoração no seu preço. Claro que o licitante ele não vai quebrar para fornecer para a administração pública. Nesse caso, é plenamente justificável, não é, o seu pedido de cancelamento e, claro, a administração vai analisar esses fatos e poderá concordar com o cancelamento sem aplicação das sanções pelo descumprimento do contrato. Bem, são essas as questões mais pontuais que eu peguei desse contexto todo, imaginando que estas fossem as mais de difícil compreensão, e espero que, lendo os textos que estão disponíveis no sistema, lendo a legislação indicada, não é, que vocês possam compreender perfeitamente este sistema de registro de preços, possam participar do fórum, trazendo contribuições do dia a dia da sua repartição,
do seu procedimento ou daquilo que você ouviu dizer e que não concorda, enfim, a sua participação é muito importante no fórum. Esperamos vocês também nos chats, esperamos vocês, portanto, para que todo esse conhecimento seja consolidado e possamos, com isso, engrandecer a nossa administração, atuando com toda a legalidade possível. Quero agradecer a gentileza de me ouvirem e também convidá-los para nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até breve.